Então, hoje, é nossa última aula, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo necessário e visto, né? Então, seria hoje contado como aula 18, né? No dia 27. Revisão. Revisão de conteúdo para avaliação A2. Eu busquei aqui, pessoal, alguns caminhos, tá? Para fazer nossa revisão. O que que eu fiz? Quais são esses caminhos? Eu busquei o nome da aula, o dia, para que facilite um pouquinho a vida de vocês. Então, aqui, a nossa alternativa de negociação foi nosso primeiro tópico, né? Foi a aula 10 do dia 13. Que iniciou o conteúdo para dois. Então, se alguém já tiver alguma dúvida em qual conteúdo começou, tiver alguma dúvida, alguma coisa, então já está aqui. A partir da aula 10, ela é contada agora para A2, tá? Então, primeiramente eu trouxe uma atividade, e agora eu conto com a participação de vocês. Desenvolver o perfil do negociador é algo importante para que as organizações permaneçam atuantes no mercado. Marque V ou F nas afirmativas. Um negociador deve entender que as pessoas carregam consigo algumas estruturas de apoio, elementos da cultura e da história pessoal para a mesa de negociações? Verdade. Verdade. Quero ouvir mais gente, mais pessoas. Eu não vou contra, né? É verdade. Tá certo, é verdadeira. 2. Um dos grandes desafios no processo de desenvolvimento do perfil do negociador é focar no processo de negociação, não só na aplicação de técnicas de negociação, mas no domínio de outras qualidades necessárias para se chegar a um acordo final. Verdade. Verdade. E Lucas. Mas, Verdade. gente, vamos lá, pessoal. Meninas, deixa eu ver quem que está aqui. Tem a Adriele, tem a Andréia, tem a Giovana, tem a outra Giovânia, que eu estou falando, é Giovana e Acho que é Giovânia. verdade também, professora. Deixa eu ver quem mais que Também tá aqui. concordo, professora, não tem nem como discordar, né? Maiana, Luana. Gente, participem, tá? É feita essa aula especialmente Acho que é para isso. verdade. Tá certo, é verdadeira, essa também. O domínio de técnicas associado aos aspectos culturais, psicológicos, econômicos, resulta na competência de atuação do negociador? Verdade. Verdade. Verdadeiro, no caso. Muito bem, é verdadeiro. O processo de negociação tem nuances e sutilezas muito importantes que devem passar por um processo de planejamento antecipado? Verdade. Verdade. Verdadeiro. Ótimo. Eu- Gente, se vocês forem assim amanhã, eu estou muito feliz. Ah, mas na hora da prova dá uma tremedeira, um negócio. Ó, mas estão acertando tudo aqui. O importante é isso. E poderíamos fazer prova oral amanhã, então. Aí um responde os. Ah, tá bom. Juliana, Prova oral, não põe fogo no parquinho, Juliana. Oi? Não põe fogo no parquinho. Uai, que daí um responde e os outros só concordam, tá? Ah, vou é dizer uma coisa. todo mundo. Eu vou dizer uma coisa. Eu Ainda até pode concordo que acontecer seja uma individual. coisa, que não tenham participando, todos os alunos participando da aula, porque hoje era revisão e não estão todos participando. Pois é. Então, vamos lá. Aula 12, que foi do dia 17, processo de decisão. Eu quero que vocês entendam que eu trouxe aqui as partes que eu achei mais essencial de ser revista. São caminhos, né? Se vocês precisarem buscar respostas, então eu trouxe alguns caminhos, que vai facilitar, por exemplo, a procura de vocês. Então, aula 12, dia 17. A partir do momento em que o ser humano passou a viver em grupo e não mais isoladamente, com a evolução das relações
humanas no seio da sociedade, percebeu que precisaria de um conjunto de normas e regras que orientariam sua conduta para viver em grupo, originando o que hoje conhecemos como ética. Então, Verdade. vamos falar um pouquinho. Aqui a gente vai discutir só um pouquinho as afirmativas sobre a ética, né? A ética é a ciência da conduta, a teoria do comportamento moral do homem, a qual orienta a sua ação para viver na sociedade, né? Sem transgredir os padrões morais estabelecidos para a boa convivência. Os princípios éticos analisam e criticam os fundamentos que orientam ou justificam o conjunto de valores morais. O que isso quer dizer? Que a ética, ela está sempre buscando, através dos comportamentos, né? Ela pode julgar ou se justificar através dos comportamentos. O que é um comportamento ético, né? O que faz um comportamento parecer ético ou então parecer não ético? Esse olhar, né? Os valores, né? O cuidado com as negociações, não trazer, por exemplo, coisas erradas para uma negociação, tentar passar o outro para trás, tentar levar somente vantagem, só ganho, né? Por um lado e o outro prejuízo. Então, todo esse cuidado. Qualquer decisão ética baseia-se em um conjunto de valores morais estabelecidos para o bom e sadio convívio social. Então, esses valores, eles já são estabelecidos através da sociedade. A sociedade mesmo tem esse olhar do que é certo ou do que é errado. Independente, por exemplo, de muitas pessoas estarem agindo de forma errada, mas nós sabemos o que é certo. Nós conseguimos entender o que é ético. Nós vemos o que é certo, o que é errado, por exemplo, desde a nossa criação, desde que a gente começa a ir para a escola, você sabe que, por exemplo, o que é certo fazer na escola, o que não é, o que deve, o que não deve, com seus amigos, com seus irmãos. Então, tudo isso vai gerando o quê? Os comportamentos éticos na vida da gente. Então, ser honesto em qualquer situação, ter coragem para assumir as decisões, ser tolerante e flexível, ser íntegro e ser humilde. Tudo isso faz com que um negociador tenha aspectos éticos bem elevados. Então, honesto durante o momento de negociar, coragem para assumir as decisões. Talvez ele errou de alguma forma, ele ter a coragem de assumir que errou, ou então ele assumir a posição, eu sou contra isso, porque isso é antiético. Quando eles oferecem um suborno, por exemplo, para o negociador, oferece uma parceria, uma percentagem para ele facilitar uma negociação, para ele ir contra a empresa dele, prejudicar a empresa que ele trabalha, por exemplo, e ele diz não. Então, é ter coragem para assumir essa decisão. E ser tolerante e flexível também, para poder ouvir os outros, conversar, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, ouvir as possíveis soluções que as pessoas passam, a integridade também, ser íntegro, respeitar os outros, respeitar suas próprias decisões, né? Ter o cuidado, por exemplo, com as pessoas, com o seu trabalho, quem está em volta, não ficar passando as pessoas, não vou usar o termo passar para trás, mas não ficar explorando, né, as pessoas, e ser humilde o suficiente para se colocar no lugar do outro, principalmente numa empresa. Porque às vezes o negociador tem um cargo muito alto dentro da empresa, tem várias pessoas que vão se dirigir a ele. Então, ele tem que ter o quê? Humildade para ouvir e se colocar no lugar do companheiro de trabalho. Então, o desafio maior das empresas é ter uma ética interna. Por quê, gente? Porque dentro de uma empresa são muitas pessoas pensando de forma diferente, agindo de forma diferente. Isso faz o quê? Né? Que as relações entre as pessoas acabam, às vezes, gerando comportamentos que não são totalmente éticos, né? E que são vistos de forma errada. Por exemplo, o comportamento de um gerente de uma empresa, por exemplo, que manda jogar os resíduos químicos da empresa num rio, sem
sem tratar aqueles resíduos, por exemplo, pegou os resíduos químicos lá na empresa, a represa estava cheia, ele contrata um caminhão e manda coletar os resíduos e jogar num rio aí, numa fazenda, em algum lugar. Isso é ético? Não é. Mas a empresa passa a ser julgada, muitas vezes, pelo comportamento de uma única pessoa, pela decisão errada que ela tomou. E aí os demais colaboradores passam a ser vistos de uma forma errada. Então, o comportamento, às vezes, de um único funcionário acaba manchando a imagem da empresa, né? Então, se a empresa, como espaço social, produz e reproduz esses valores, ela se torna importante em qualquer processo de mudança de perspectiva das pessoas, tanto das que nela convivem e participam, quanto daquelas com as quais essas pessoas se relacionam. Agora, por exemplo, se a empresa ela é ética, ela é cuidadosa, ela é uma empresa bem vista no mercado, ela cuida, por exemplo, do meio ambiente, ela cuida dos seus colaboradores, ela fornece um bom plano de saúde, ela se preocupa, por exemplo, com o excesso de horas extras, que as pessoas provavelmente poderão ter problemas. É uma empresa que realmente se preocupa com o grupo que trabalha ali. Esse grupo vai valorizar mais a sua empresa, vai tentar fazer as coisas da maior forma ética possível, né? A gente tem alguém com... A Valéria, o seu microfone está aberto. Ah, tá, professora. Desculpa. Está baixinho, mas está aberto. Tá. Então, isso vai influenciar, tá? Então, ética nas organizações é o reflexo do comportamento de seus gestores e das posturas e ações de seus colaboradores. Um comportamento inadequado de um de seus gestores ou de seus colaboradores pode colocar em risco a credibilidade da empresa no mercado, comprometendo suas boas ações e o sucesso de seus negócios. Desse modo, a sobrevivência e a evolução das organizações estão associadas à capacidade de adotar condutas pautadas pela seriedade, humildade e justiça. Então, quem faz a empresa parecer ética, ser respeitada no mercado, né, são as ações, né, das posturas, das decisões, das ações dos gestores e dos colaboradores. Tem empresas, por exemplo, que é muito bem vista, né, no mercado, não só pelas ações sociais que ela faz no local que ela está inserida, mas pelo cuidado realmente que ela tem, por exemplo, de apresentar o seu produto, né? De ser um produto ecologicamente correto, de ser um produto que vai estar no mercado respeitando todas as leis que são exigidas, né? Que não burla nada, que se mostra sempre pronto, por exemplo, para efetuar mudanças quando são necessárias. Então, tudo isso reflete na imagem da organização. Classificação de alternativas, aula 14, dia 19. Então, Hofstede indica que a forma de ser única de cada indivíduo é constituída por 3 camadas distintas, que são responsáveis pela maneira singular com que ele desenvolve sua programação mental, a saber. Aqui mais um caminho, gente. E nesse caminho, eu gostaria que vocês se lembrassem da pirâmide. A pirâmide que eu trouxe uma figura, que embaixo estava o quê? A natureza humana, no centro a cultura e no topo a personalidade. Então, primeiro a natureza humana, que é a base da pirâmide. É a característica essencial do ser humano que o faz atuar de maneira semelhante quando confrontado com a mesma situação. Por exemplo, as expressões faciais de alegria, tristeza ou raiva são similares em todas as raças e culturas. A forma como as pessoas usam os olhos para transmitir determinadas mensagens ocorre da mesma forma. Então, a natureza humana, ela nasce aqui, né, nasce com as pessoas, e elas são, por exemplo, independente da cultura, do país, algumas expressões são as mesmas. Então, a expressão de tristeza, a expressão, por exemplo, de raiva, de choro, né?
é possível detectar na forma com que a pessoa se comporta. O sudeste da Austrália... Maria Cecília, Marcilei Cecília, seu fone está aberto. Fechou. Então, assim, cada cultura, cada povo, né, vai ter sua cultura, mas ele traz com ela as suas próprias características, né? O que eu falei para vocês, se vocês, por exemplo, olhar o olhar triste de uma pessoa aqui e forem para os Estados Unidos, independente de falar inglês ou não, se vocês virem uma pessoa na rua triste, provavelmente vocês vão conseguir identificar, né? São os traços. Na segunda camada, ou seja, a camada central da pirâmide, encontramos o conjunto de atributos que o ser humano apresenta em função da cultura, da religião ou país onde se criou. São características aprendidas, gente. Essa a gente aprende. Vou repetir, ó, essa parte. A questão da cultura, da religião, a gente aprende durante a vida. Para determinado grupo ou característica de pessoas que estão fortemente associadas ao conceito de povo, raça, religião e nação. Por essa diversidade de tantos grupos de influência, podem coexistir subculturas mais específicas dentro de uma mesma cultura. Então, por exemplo, dentro de um país, você pode ter 2 idiomas, você pode ter, igual aqui no Brasil, em cada estado, por exemplo, um tipo de dança, a forma de se expressar, as palavras. Nós podemos dizer, por exemplo, que no Nordeste as pessoas falam de um jeito, no Sul fala de outro, no Norte algumas expressões são diferentes, por exemplo. E assim, né, dentro de uma cultura ainda tem as subculturas. Mas essa aqui é aprendida. No topo da pirâmide encontramos os atributos específicos do ser humano, que lhes são dados única e exclusivamente pela sua personalidade, parte dos quais lhes são natos e parte são adquiridos por aprendizagem durante a vida. A tua personalidade, ela vai sendo moldada através da aquisição de outros conhecimentos. O estudo e a compreensão desse complexo de predicados e particularidades do indivíduo são construídos pelo arranjo especialmente formado pelas dimensões dadas pela natureza humana que herdou. É diferente daqui da cultura. Ó. Aqui você vai aprender de que forma? Características durante específicos determinados grupos, ó, ou com categorias de pessoas. Aqui não. Aqui é um pouco diferente, são construídos pelo arranjo especial formado pelas dimensões dadas pela natureza humana que herdou, pela cultura que aprendeu e incorporou e pela personalidade que desenvolveu como resultado da interação entre os seus componentes genéticos e o meio que nasceu e cresceu. Então, isso aqui, ele engloba todo os traços que ele trouxe quando ele nasceu, os traços de personalidade, né, os traços, a cultura que ele aprendeu, o conhecimento, né, que ele adquiriu durante a vida, o estudo que ele fez, as viagens que ele realizou, tudo vai colaborando para essa formação. Os livros que leu, tudo, né, a personalidade vai sendo criada. Aí mais uma atividade aqui, para vocês me ajudarem. Deixar-se surpreender por uma situação imprevista pode paralisar o negociador, ou pior, pode levá-lo a tomar decisões ruins e provocar o fracasso antecipado do processo. Assinale a questão incorreta. Vamos lá. Natureza humana é a característica essencial do ser humano que o faz atuar de maneira semelhante quando confrontado com a mesma situação? Correto. 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 Na segunda camada da pirâmide, encontramos o conjunto de atributos que o ser humano apresenta em função da cultura, da religião ou país onde se criou? Correto. 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 Muito bem, correto. 3.
A natureza humana são características aprendidas durante a vida específicas para determinado grupo ou categoria de pessoas que estão fortemente associadas ao conceito de povo, raça, religião e nação? Falso. Correto. E agora? Quem vai para o correto, quem vai para o falso? Agora te peguei, Lucas. Eu acho que é Não. correto, professora. Calma aí. Mais A alguém, natureza vamos humana lá. Não pode é voltar característica atrás. Não, agora não aprendida volta mais durante a vida. atrás. Vamos ver quem vai para um lado e quem vai para o outro. Quem está achando que é falso e quem está achando que é verdadeiro. Não, professora, porque eu usei assim como sentido, como você Eu acho que é explicou. correto. Natureza Você disse que humana, era falso, Lucas. eu tô tentando justificar. Para mim é Tá bom. falso, pelo simples fato que é assim, ó. Na minha visão, quando falo com natureza humana, quando você é criança, quando você sente alguma coisa, é aquilo. É a mesma coisa, vem de você, vem de dentro. A tristeza sempre vai ser demonstrada como tristeza. Essa Foi é a a minha natureza humana. lógica também, foi a minha lógica também. Por isso que eu falo que é falso. Eu também acho que é, viu? Tá Mas se eu certo. tiver professora, errado... Ela é volta. falsa. Ha! Vendo por essa. Tá vendo? É que essa Para ele ceia- se sentir um pouquinho, para ele é a Juliana hoje, hein? Essa Valéria gosta. falsa. É falsa, gente, ó. A natureza humana são características aprendidas durante a vida, a gente acabou de ver aqui, né? A cultura, ó, que fala, né? Ó, a natureza humana. Que Eu vi a pegadinha, professora. Eu fiz de propósito, só para me ver aqui com música. Por isso que eu falei, não vale. Aí ele, para ver se ele ia duvidar da palavra dele. Eu não duvido. Cada natureza só Tu jogar gosta, né, Valéria? Meu Deus do céu. Quando eu tô Eu na sou dúvida, convicto. eu nem respondo. Eu fiquei calada aqui, aí lendo a lógica. Eu me engano Mas vale muito às chutar vezes com a também. lógica. Só que eu falei, Na verdade, eu não já tá... questiona. Eu falei, Lucas, não Professora? questiona, não pondera, não. Aí eu ainda deixei ele argumentar e ele raciocinou mais ainda, para ter certeza. mas ela é falsa sim, gente. Falsa. Aham. A composição, eu peguei uma parte de uma e da outra, então ela acabou Foi, se ela misturou as tornando duas falsa. questões bem aí. Eu falei, ela acabou de explicar e aí colocou para confundir a cabeça. Eu falei, é falsa, só para mim. Então, o estudo da personalidade aponta que a compreensão desse complexo de predicados e particularidades do indivíduo são construídos pelo arranjo especialmente formado pelas dimensões dadas pela natureza humana que herdou. Então, aqui eu falo natureza humana e aqui também, mas é só para que vocês prestem bastante atenção e que ninguém erre isso, tá? Anotem qual que é a correta e qual que não é. Olhem bem. E avaliação de alternativas, tá? Foi a nossa aula 15 do dia 24. Você deve ter em mente que não existe uma receita ideal ou de sucesso em uma negociação. Cada negociação tem seu objetivo específico, pois pode estar centrada em relações comerciais, afetivas e profissionais. Nesse sentido, identificam-se 3 variáveis básicas que condicionam a negociação. Esse tem aqui, está aqui errado, viu, gente? Isso aqui não tem nada a ver, não. É o poder, né, o tempo e a informação. O poder estabelece qual das partes terá maior influência na negociação. Normalmente, quem está em posição de vantagem fixa os termos finais do processo. Em todos os casos, aqui, quem está no poder sempre procura estabelecer suas normas primeiro, né? Suas regras, suas exigências. Então, quando você pensar nessa questão do poder, você já pensa, é quem está ditando as regras, né? Geralmente é quem pode fazer isso, quem está em situação para fazer isso. Alguns até tentam fazer, mas não tem situação, logo acabam se desbancando. Poderes pessoais são poderes inatos, presentes em qualquer situação, independente do papel desempenhado dos conhecimentos e das habilidades para lidar com pessoas. Então, moralidade, atitude, persistência e capacidade persuasiva. Então, cada pessoa acaba tendo, talvez, os 4, às vezes algumas pessoas vai apontar mais, por exemplo, a questão da persistência do que outras, questão de atitude, tem pessoas que têm muita atitude, tem outras que são muito tímidas e às vezes não conseguem demonstrar atitudes, né? A gente não consegue visualizar, por exemplo, dizer uma pessoa que tem atitude, que decide, né? Então, esses são os poderes pessoais. Olha, gente, temos
3 definições: poder, poderes pessoais e poderes circunstanciais, que enfocam a situação, o momento, tipo de negociação e as influências por meio dessa situação. Então, os poderes circunstanciais é aquele do momento, o que está acontecendo. Por exemplo, o poder de especialista durante uma negociação, o poder de investimento, o dinheiro que a empresa tem para investir, ou a capacidade, por exemplo, de conseguir empréstimos, de conseguir capital, poder de posição, a empresa que está muito bem posicionada no mercado, por exemplo, é a primeira, né, a destacar no mercado, uma grande empresa. Então, tudo isso são poderes circunstanciais. Por quê? Porque o especialista, se ele não continuar estudando, não continuar aprendendo, ele vai deixar de ser uma hora dessas especialista na área, porque as coisas mudam com uma rapidez muito grande e a pessoa às vezes não consegue mais, se ela parar, né, não acompanhar mudanças de lei, mudanças, seja qual especialidade que for, né, as tecnológicas, tudo a pessoa pode deixar de ser. Poder de investimento, a empresa pode quebrar, pode fazer um investimento ruim e perder esse poder de investimento. E da posição também, porque as empresas elas estão sempre, né, uma buscando superar a outra, e isso pode acontecer. Então, pode ser um poder que perca também a posição no mercado. O tempo, né, o prazo se torna um produto negociável, determinado pelas partes que estão presentes na negociação. Então, o tempo é importante, porque se você determinar um tempo para a negociação acontecer, você tem também que agilizar a documentação, reuniões, encontros para discutir os papéis necessários, tudo, né? O dinheiro, os prazos que podem receber, o que não pode, tudo isso é importante, né? O tempo ele é importante. Se demorar muito, você pode até perder uma negociação devido ao tempo. Se for muito rápido, também você pode perder, porque não conseguiu arrumar uma documentação, então você acaba perdendo, né? Informação. A informação ela é imprescindível nas negociações. É uma das partes mais importantes, né, na negociação. Você tem que conhecer com quem você está negociando, o que você está negociando, de que forma pode ser negociado, né? Determinados produtos podem ou não podem ser negociados. Quanto tempo você tem para negociar? Você tem que ter todas essas informações. Com quem que você está negociando? É bem interessante, né? Como fazer essa negociação. Eu estava vendo um filme ontem que me chamou muita atenção nessa questão da informação. Ele era um negociador de uma grande empresa e eu não me lembro o nome do filme, tá, gente? Porque eu nunca consigo guardar o nome. Eu nem terminei de ver, vou terminar de ver ele no final de semana, eu só vi um pedacinho ontem à noite. Mas ele era um grande negociador, ele foi negociar com o sheik árabe, chegando lá, o sheik disse para ele que estava prestes a fechar a negociação com uma outra grande empresa. E ele foi recebido pelo sheik num criador de pombos. E aí o sheik explicou para ele que Maomé, né, em determinado momento, foi avisado, recebeu um sinal de um pombo, durante lá que estava no deserto, que fugindo, através de um pombo, ele conseguiu se salvar. E aí, no filme, né, ele fala que quando ele cuida dos pombos, ele está ganhando créditos com Maomé, né, na religião dele. E aí ele começa a falar que os pombos podem custar até 1 milhão de euros, dependendo, que são criadas corridas, né? Eles são levados para um outro país, são soltos, né? E aquele que chegar primeiro de volta no local de onde ele partiu, ele pode ser ganhador. Então, um pombo pode valer 300 mil euros, pode valer 1 milhão. E o rapaz não conhecia isso, ele era só um negociador, né, de bolsa de valores. Ele coletou ali todas as informações que ele precisava, inclusive que o pombo que poderia vencer a competição estava na Bélgica. O que ele fez? Foi para a Bélgica. Se incorporou no meio de um grupo, né, de uma cidade pequena,
conheceu o dono do pombo, conseguiu chantageá-lo e fez com que o Sheik adquirisse o pombo que ele queria e o Sheik negociasse na empresa dele mais 2 milhões de euros. Então, assim, a habilidade, né, de colher informação, de trocar essa informação, de correr contra o tempo para conseguir fazer a negociação. No filme a gente visualiza muito isso. Depois eu posso até passar pelo WhatsApp o nome do filme para vocês, que é super Eu interessante. assisti esse filme, professora. Ele é Interessante bem mesmo. tranquilo, pode assistir com criança, pode assistir com qualquer pessoa, assim, porque é bem tranquilo. Ele é um drama, eu esqueci. Quer ver? Eu vou achar o nome dele. A hora que eu for ver de novo, eu pego e passo para vocês. É bacana de ver, a gente vê a negociação, né, como que eles agem durante uma negociação, a capacidade de pegar uma informação e utilizar... Não é voar para casa, uma coisa assim. É isso mesmo, acho que é isso mesmo, voando para casa. E utilizar dessa informação. Então, a gente acaba coletando, né, esses dados de todas... A gente vai cair, eu volto com vocês, tá? Através da informação. Ei, professora, mas será que tem esse filme na Netflix? Tem, foi lá que eu vi. Tem. Vi não vi todo ainda, vi uma parte. Eu assisti ele no YouTube também. Porque Tem ele não é muito novo, não, mas é um É, filme não, que a ele família toda pode ver. Bem tranquilo, e que vai ser bom, assim, para vocês ter essa visão, olhar como um negociador.